Olá, boa noite para quem está chegando nessa aula. Nosso Clube da Valiosa semanalmente, todas as quartas-feiras às 20 horas a gente tem essa aula para simplificar a depilação a laser, assim como todo o conteúdo desse perfil. Hoje eu separei um assunto que foi palco aí essa semana de algumas perguntas nos bastidores, né? Algumas pessoas me perguntaram sobre isso, eu pensei, vou trazer isso para o clube então, pra gente discutir sobre esse assunto, que é sobre o comprimento de onda. Muitas pessoas ainda têm dúvidas e dificuldades para lidar com os comprimentos de onda do equipamento. O que é que eu faço com o meu equipamento? Eu pego um equipamento só de um comprimento? Eu pego um equipamento que é 3D, que é 4D, eu migro para um outro equipamento que tem uma outra tecnologia. Então, as pessoas ainda têm essa dificuldade, porque quando nos vendem um equipamento com um marketing pronto. E aí a gente não para muitas vezes para raciocinar, né, para estudar sobre todas as características do equipamento. E é muito importante que nós, profissionais, saibamos tudo sobre o equipamento que a gente vai trabalhar. E a primeira coisa que você precisa saber quando você vai comprar um equipamento, quando você vai alugar um equipamento, quando você vai trabalhar com o equipamento, é qual é o comprimento de onda que ele atinge. Porque isso vai definir exatamente até onde você vai chegar. Eu até fiz um postzinho essa semana, né, sobre o Waze, que eu comparei, né, o comprimento de onda com o Waze. É exatamente isso. O comprimento de onda do nosso equipamento é o nosso mapa, até onde a gente consegue chegar com o comprimento da onda do nosso equipamento, até onde a depilação vai levar a gente ali dentro da pele do paciente. Então vou esperar o pessoal ir entrando aí. Oi, Paty, boa noite, seja bem-vinda. Eu acho que é Ellen ou Helena, não sei, Paulino, Lavínia, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre comprimento de onda. Então sejam muito bem-vindos, daqui a pouco a gente vai já interagir sobre isso, né? Vocês sabem que as nossas aulas das quartas-feiras não é um monólogo, né? É uma interação de conteúdo. Então daqui a pouco eu já abro aqui para vocês fazerem perguntas, a gente vai discutindo aqui os assuntos. Enquanto isso, eu vou montar o conteúdo para vocês, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber, qual é o comprimento de onda do meu equipamento? A gente tem várias opções de mercado. A gente tem alexandrite, diodo, ND-YAG, rubi, 3 comprimentos, 4 comprimentos, só um. Então, o que diferencia um do outro? Por que eu escolho um ou não escolho esse ou deixo de escolher aquele outro? O que é que vai direcionar a nossa escolha na hora de optar por um equipamento? Primeiro, precisa entender o que é o comprimento de onda. O comprimento de onda é a profundidade que o laser atinge. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. O comprimento de onda vai definir pra gente aonde o nosso laser vai chegar. Qual é a profundidade que ele vai atingir. E na depilação a laser, a gente tem um objetivo específico, a gente tem um alvo, né? Não é para sair fazendo as coisas aleatoriamente, a gente tem um objetivo com a depilação a laser, que é a eliminação do folículo piloso. Então eu preciso que o meu laser chegue lá na matriz germinativa. Se ele parar no meio do caminho, é como eu falei do Waze. Não adianta você querer ir até Minas e parar em São Paulo, você tem que continuar o caminho. Então, quando a gente tem a depilação a laser com um determinado comprimento de onda, você tem que saber até onde isso vai chegar. Então, os principais comprimentos de onda que a gente tem no mercado hoje são o alexandrite, o diodo e o ND-YAG. O alexandrite tem 755 nanômetros, enquanto o diodo varia aí de 810 a 812, 800 a 812 na verdade. Numa maioria do mercado aí tá em 810 e o ND-YAG em 1064. Então, quanto maior for o comprimento de onda, mais profundo ele atinge. Isso quer dizer, então, que se eu tiver um comprimento bem longo, eu vou ter um resultado melhor? Calma aí, não é bem assim que funciona. Por isso que é importante a gente compreender o que é que a gente quer na depilação. A gente tem um objetivo de atingir essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura é o folículo piloso. É o nosso alvo da depilação a laser, é o nosso material de trabalho. Você, como profissional de depilação a laser, tem por obrigação conhecer essa estrutura como a palma da tua mão.
Você precisa saber tudo que tem essa estrutura. Para você ver que a gente não trabalha só com pelos. A gente trabalha com uma estrutura toda em torno do pelo. Porque o pelo é mero condutor do nosso processo. A gente precisa atingir estruturas que estão em torno do pelo também. O nosso objetivo é chegar ali no bulbo. O bulbo é envolto por vasos sanguíneos e por melanina. Por isso que a gente utiliza a melanina como cromóforo na depilação a laser, tá? Então, dependendo do comprimento de onda que eu tenho, vai atingir determinada estrutura do meu folículo piloso. Então, tem estruturas que vão ser danificadas ali, mais danificadas com o alexandrite. Tem estruturas que eu vou atingir melhor com o diodo. E tem estruturas que eu vou atingir melhor com o ND-YAG. Isso acontece por conta do comprimento de onda. Porque dependendo da profundidade que eu vou atingir uma estrutura diferente do meu folículo piloso. Então, tem toda essa questão que a gente precisa conhecer e precisa dominar na depilação a laser. Não é só ligar o equipamento e trabalhar lá com ele no programinha pronto. Se você não conhece nem o comprimento de onda do teu equipamento, você está deixando a desejar como profissional. Quando você tem esse processo aqui do comprimento de onda bem entendido, você sabe qual estrutura você vai atingir. Deixa eu voltar aqui à imagem que eu estava antes. Entendido sobre o folículo piloso, a gente volta aqui para esse processo aqui do comprimento de onda. Notem que atrás do comprimento coloridinho ali, eu tenho o folículo piloso. Com o alexandrite, eu vou atingir principalmente a estrutura da bulge. A bulge é uma estrutura que ela tem um fator secundário na formação do pelo, mas ela não é a principal formadora do pelo. O bulbo é que faz isso. A bulge é uma estrutura secundária. Então, com o alexandrite, como que eu vou me beneficiar com o laser de alexandrite? Com pelos que são ancorados mais superficialmente, por exemplo, pelos do buço, pelos das costas masculino, pelos do peitoral, pelos do braço, são pelos que são ancorados mais superficialmente. Aí eu vou me beneficiar com o alexandrite. Com pelos mais finos, normalmente são ancorados mais superficialmente. Aí, nesse caso, eu vou ter um benefício com o laser de alexandrite. Aonde que eu vou me beneficiar com o laser de diodo? Para pelos mais grossos, onde tem mais melanina, e ancorados um pouco mais profundamente. Como pelos da virilha, pelos da axila, pelos da meia perna. São pelos ancorados um pouquinho mais profundamente. Aí eu vou atingir o bulbo piloso. Exatamente ali na altura do diodo, na profundidade do diodo. E quando é que eu vou usar o ND-YAG? O ND-YAG, aparentemente olhando pela imagem, não parece ser uma opção melhor? Não parece que ele que atinge todo o pelo, então ele vai dar mais resultado? Parece. Só que, na verdade, quanto mais profundo ele for, menos energia térmica ele consegue gerar. Por quê? Porque ele vai dissipando, no entrar no pelo, essa energia térmica já vai dissipando. Então, aonde que eu vou me beneficiar com o ND-YAG? Em fototipos mais altos, porque aí eu não gero tanto calor superficialmente e eu não tenho tanto risco de ter uma intercorrência como queimadura. Então, o comprimento de onda vai definir para nós o direcionamento de acordo com o pelo que a gente tem. Mas, Gabi, eu só tenho um equipamento, como é que eu vou fazer isso? É por isso que a gente não pode acreditar totalmente no marketing dos equipamentos. Porque quando vendem pra gente, vendem assim, compra esse aqui que é 3D, que é 4D, porque é melhor porque tem mais comprimentos de onda. Só que o comprimento de onda, ele acontece simultâneo. Ele não acontece você não consegue escolher qual você vai trabalhar. Se você tem um equipamento triple wave, que são 3 ondas, ou 4D com 4 ondas, você não pode escolher com qual você vai trabalhar. Você vai ter que trabalhar com todos eles juntos, simultaneamente. Então, ao mesmo tempo, eu vou estar atingindo profundidades diferentes. Então, para nós,
o que influencia? Qual é o protocolo que você vai utilizar com esse comprimento de onda? E aí sim você vai direcionar o resultado do teu trabalho na depilação a laser. Quando a gente compreende até onde vai chegar esse comprimento de onda, a gente define qual resultado a gente vai poder ter com o protocolo. Se eu tiver um equipamento que me permite ter, por exemplo, 3 comprimentos de onda, eu sei que eu vou possivelmente ter um resultado um pouco melhor em pelos superficiais como no buço, do que se eu tivesse só um equipamento que fosse diodo, porque o diodo vai passar a profundidade do pelo e aí ele não vai gerar o calor necessário. E aí eu não vou ter um resultado tão expressivo. Eu vou diminuir o pelo, ele vai demorar a crescer, ele vai afinar um pouco mais, mas ele não vai morrer talvez. Então, se eu tenho um equipamento que é Triple Wave, que ele tem ali para mim junto o Alexandrite, eu tenho a possibilidade de ter um resultado melhor em pelos ancorados mais superficialmente, como no buço, pelos mais finos. Se eu tenho um equipamento que tem Triple Wave, né, que tem um ND-YAG junto, e eu vou trabalhar com um fototipo mais alto, eu sei que me dá um pouco mais de segurança, porque eu vou estar perdendo um pouco da energia ali na profundidade do ND-YAG, e isso vai me dar mais segurança de não gerar queimadura com o protocolo correto, tá? Não é porque tem o ND-YAG que você pode sair aí queimando todo mundo. Então tem que ter consciência do protocolo também. Aí, existe uma coisa que pouquíssimas pessoas falam, que trabalham com depilação a laser. E pode ser que você nunca tenha ouvido falar, pode ser que você não saiba que isso existe, tá? Que se chama coeficiente de absorção. Manda aqui pra mim se você sabe o que é o coeficiente de absorção. Outra situação que acontece depois que a gente trata é matemática, pode acontecer, somas de são as hipopromias e as acromias. Não é só sobre a depilação a laser. Existe um fator que se chama coeficiente de absorção e ele está intimamente ligado com o resultado gerado no comprimento de onda. Vamos ver se alguém acerta aqui, se alguém já sabe o que é o coeficiente de absorção. Quando eu comecei a trabalhar com depilação a laser, eu achava que era tudo igual, que o laser lá da franquia X era o mesmo que eu trabalhava, que mudava só a marca. Essa era a minha impressão quando eu comecei a trabalhar com depilação a laser. E eu demorei um pouquinho para entender que mudava. Apesar de todos trabalharem com a fototermólise seletiva, todos gerarem a energia térmica, né? Todos gerarem o processo inflamatório, na minha cabecinha lá no começo, eu achava que só mudava a marca do equipamento. Mas não, muda o comprimento de onda, muda também o coeficiente de absorção. O coeficiente de absorção é um fator relacionado à profundidade. O que é a absorção? O quanto essa luz tem similaridade com os cromóforos do nosso organismo. No nosso organismo, a gente tem vários cromóforos, que é o alvo do nosso laser. Principalmente a melanina. Os principais cromóforos que a gente tem são água, melanina e hemoglobina, tá? Então a água a gente tem presente em todos os tecidos do nosso corpo tem água. A melanina está presente principalmente na pele, né? E a hemoglobina fica presente no sangue. Então, muitas pessoas acham, por exemplo, que o ND-YAG trabalha com o cromóforo da hemoglobina. E os outros lasers trabalham com a melanina. E não está errado, mas não é só isso. Toda luz tem similaridade com qualquer cromóforo, qualquer. Só que com alguns vai ter mais similaridade e outros menos, por conta da profundidade. Já vou traduzir, Paty, calma lá, tô chegando lá, calma aí. A luz vai absorver mais, por isso é coeficiente de absorção. É a capacidade que a luz tem de absorver determinado cromóforo. Ou seja, dependendo do comprimento de onda, vai absorver mais ou menos determinados cromóforos.
Então a gente não tá falando só de profundidade, a gente tá falando de resultado, porque quanto mais melanina for absorvida, mais resultado vai ter, porque é na absorção da melanina que a gente tem um processo químico de liberação da energia térmica. Nossa, tô falando igual uma professora de física, né? Só que não é tão complexo assim quando você compreende o processo, tá? Eu juro pra vocês que vai ficando mais fácil. Eu vou desenrolar toda essa história, tá? Mas é muito importante compreender esse processo, porque é através dele que você entende como que o laser funciona. Você não vai mais ser só uma aplicadora, você vai compreender como que o laser atua lá dentro da pele do paciente. Aí você nunca mais erra protocolo, você nunca mais erra as escolhas que você vai fazer na avaliação, você vai direto ao ponto, lá no X da questão. Esse coeficiente de absorção é responsável por gerar mais ou menos energia lá dentro do folículo. Então, se você está com um comprimento de onda inadequado para o teu paciente, você não vai ter resultado. Se você não souber gerar essa energia térmica. O laser funciona por um processo inflamatório, né? Ele vai lá no processo de fototermólise seletiva, ele busca o cromóforo-alvo e ao entrar em contato com esse cromóforo-alvo, há uma reação química onde a energia eletromagnética se transforma, né, pela vibração dos elétrons, se transforma em energia térmica, calor. E é comprovado que para a gente ter um resultado, um processo inflamatório efetivo, um processo legal, assim, que gera mesmo resultado no folículo, que dá o edema perifolicular, que fica hiperemiado, fica vermelha essa pele, ela fica quente, precisa de uma temperatura de 60 graus lá dentro do folículo. Vocês sabem o que é 60 graus? Já imaginou uma panela quente na tua mão? É muito quente, 60 graus queima. Só que tá lá dentro do folículo e eu preciso que essa energia gere um processo inflamatório. E eu só consigo fazer isso se a minha luz do laser absorver um cromóforo na quantidade correta e com o coeficiente correto para gerar essa temperatura. Então, por que lá no Nd:YAG a gente diz que o Nd:YAG trabalha por hemoglobina? Porque ele tem um coeficiente de absorção maior para a hemoglobina. Se vocês pegarem no gráfico aqui, o Nd:YAG está em 1064. A hemoglobina é a linhazinha vermelha que aparece aqui embaixo. Olhem como ela está ali mais ou menos no 1064, bem alinhada, né, para gerar a depilação. E por que ele tem mais similaridade com a hemoglobina? Porque na profundidade ele chega exatamente aonde está os vasos sanguíneos que nutrem o folículo piloso. Aí já é uma questão de anatomia. Vamos revisar aqui aonde é que está o Nd:YAG. Aqui no verdinho. Lá embaixo no bulbo, aonde chegam os vasos sanguíneos. Então é por isso que o Nd:YAG tem uma similaridade maior com a hemoglobina. Significa que ele não tem similaridade com outros cromóforos, como a melanina, por exemplo? Não. Senão eu poderia fazer super forte numa pessoa de fototipo alto, por exemplo. Mas eu não posso. Apesar de ser um Nd:YAG, eu tenho que seguir a programação preconizada para não queimar o meu paciente. Senão o Nd:YAG queima um fototipo alto também. Ele tem similaridade com a hemoglobina por conta da profundidade, mas ele também tem similaridade com a melanina. Assim como o diodo vai alcançar uma similaridade, né, um coeficiente de absorção maior para melanina. Olhem ali no 800, a parte mais alta ali, não é a melanina? Tem um coeficiente de absorção maior para melanina, mas não significa que ele não tem um coeficiente de absorção para hemoglobina. Ele vai também absorver a hemoglobina. Então a gente tem cromóforos diferentes e a gente tem relacionamento ali do cromóforo com o comprimento de onda. E a gente precisa compreender esse processo.
Ficou muito difícil para vocês entenderem? Vocês estão conseguindo compreender esse processo do coeficiente de absorção? Eu sei que é muita coisa, mas é muito importante vocês entenderem porque é a base. Imagina você construir um prédio. Se você não fizer um pilar bem forte, esse prédio vai ruir. A depilação laser é a mesma coisa. Se você não compreender a base, de onde funciona a depilação a laser, como que age lá dentro da pele, você não consegue montar um protocolo eficiente. Você fica só... Sabe aquelas coisas que as pessoas falam, ó, faz assim. E você só repete, só faz. Mas você nunca pergunta, mas por que eu tô fazendo assim? E se eu fizer diferente? E se eu fizer de outra forma? Será que eu não consigo ter o mesmo resultado? Quando você compreende o porquê, você consegue montar o teu próprio protocolo, você consegue montar o teu próprio atendimento, porque você entendeu a raiz da situação. A depilação a laser funciona, ela é comprovada cientificamente. Quando que a gente vai ter melhor resultado de todos os comprimentos de onda? Quando você compreender qual é mais eficaz para cada fototipo, para cada situação. Então, a gente tem, cientificamente, nos estudos, a comparação entre os comprimentos de onda de, por exemplo, só diodo com 3 ondas. A diferença é insignificante na questão do resultado. Por quê? Porque um protocolo bem executado só com diodo ou um protocolo bem executado com triple wave ou um protocolo bem executado com um 4D vai dar o mesmo resultado. Porque você compreendeu aonde o laser chega. Se eu tenho um equipamento só de diodo, eu sei que ele vai chegar lá no bulbo do meu pelo. Eu sei que ele tem 800, 810 nanômetros. Se eu tenho um equipamento 3D, eu sei que ele vai atingir 3 profundidades diferentes. Se eu tenho um equipamento 4D, ele vai atingir 4 profundidades diferentes. Só que ele não vai atingir uma, depois a outra, depois a outra. Ele vai atingir as 3, 4 ali de uma vez só. Você não vai conseguir separar os comprimentos de onda. Você vai ter que trabalhar com todos eles. Então, se eu tenho um paciente fototipo 6, eu quero trabalhar um protocolo executado ali de dar resultado para o meu paciente fototipo 6. Posso usar só o ND-YAG do meu equipamento 3D? Não. Você vai ter que trabalhar com o diodo, com o alexandrite e com o ND-YAG. Então, se a gente sabe que um alexandrite, por exemplo, não é tão seguro para um fototipo alto, mas eu tenho ele junto com o meu ND-YAG, eu vou ter que trabalhar com ele também. Eu não tenho como excluir ele do processo. Então, a gente precisa compreender qual é o comprimento de onda que a gente vai chegar. É um pouco complexo? É. Mas se fosse para ser fácil, todo mundo fazia, todo mundo sabia, não precisávamos estar aqui discutindo sobre isso. É justamente por pular essas etapas que a gente tem tantos profissionais com efeito rebote, com queimadura, com intercorrências gravíssimas, não dando resultado, desistindo da depilação a laser, perdendo pacientes. É justamente por isso, por esses profissionais estarem pulando essas etapas de conhecimento básico, porque é complexo? É, mas é básico. Precisa saber. É a base da depilação a laser. Então, é muito grave que os profissionais ainda não saibam o que é coeficiente de absorção. É muito grave, porque é através disso que o laser funciona. É através disso, dependendo do coeficiente de absorção, que você vai ter uma maior absorção ou menor do cromóforo que você quer atingir. Por que, por exemplo, que a gente não tem resultados efetivos em pacientes fototipo 2 e 3 que tem pelo loiro ou ruivo? Por quê que a gente não tem? Ah, porque não tem melanina. Mas ele tem outros cromóforos, não tem? Não é só a melanina que o laser pega. Ele pega outros cromóforos também. Mas por que a gente não tem resultado em pelo loiro e em pelo ruivo? Porque a melanina presente nesses pelos é um tipo de melanina que se chama feomelanina, que ele tem um coeficiente de absorção 30 vezes menor do que a melanina comum, a eumelanina.
30 vezes menor. Significa que eu vou ter 30 vezes menos resultado. Ou seja, se já era difícil antes com a melanina normal, imagina 30 vezes menos. É por isso que a gente não tem. Não é porque o pelo loiro e o pelo ruivo não tem melanina. É porque o tipo de melanina presente nesses pelos é um cromóforo que absorve 30 vezes menos a luz. E aí a gente não tem resultado. Diferente do pelo branco, que o pelo branco não tem melanina. O pelo branco tem ar dentro, por isso que a gente não consegue ter resultado. Mas, Gabi, não tem os outros cromóforos também? Tem. Tem a hemoglobina, por exemplo. Só que o ND-IAG, que tem uma similaridade maior com a hemoglobina, não é o suficiente para eliminar o pelo. Porque ele precisa de melanina, de hemoglobina, de água, de tudo para eliminar o pelo. Não só a hemoglobina. E nesse caso não tem nada de melanina, então sobrecarrega o laser e não gera resultado. Quando a gente tem um resultado assim, né, razoável com fototipo alto, que a gente trabalha com ND-IAG, é porque ele somou todos os cromóforos. Ele trabalhou dentro da hemoglobina, ele trabalhou também pela melanina e trabalhou também pela água, talvez. Ele não trabalha só pela hemoglobina. Ele também tem um coeficiente de absorção com outros cromóforos. Menor, mas tem também a absorção de outros cromóforos. Então é importante você saber que nem só pela melanina que se trabalha com a depilação a laser. Existe o processo de fototermólise seletiva? Sim, ele existe. É seletiva por uma razão, porque tem um coeficiente de absorção maior pela melanina. Mas não significa que pega só a melanina. Se eu for fazer um laser numa tatuagem assim, isso aqui não é um cromóforo? O pigmento que eu tenho aqui na minha tatuagem não é um cromóforo? Ou não é? É ou não é um cromóforo? Se eu passar o laser aqui, o que vai acontecer com a minha tatuagem? Ela não vai queimar? Porque a luz do laser tem uma similaridade, um coeficiente de absorção para esse cromóforo aqui. Isso aqui não é melanina, mas isso aqui é um cromóforo. Ele se transforma, né? Ele se comporta, na verdade, como um cromóforo exógeno. Esse cromóforo exógeno é um pigmento. Se eu passar o laser aqui, eu vou queimar. Vai fazer bolha, vai ficar feio, vai fazer cicatriz. Porque tem um coeficiente de absorção para esse cromóforo, que como é superficial na pele, é altíssimo. E eu vou queimar a pele. Então precisa conhecer toda a questão do comprimento de onda e aonde ele vai atingir. Alguém perguntou aqui para o aparelho 4D para fototipo alto. Tem um equipamento no mercado que é 4D, que ele tem o Ruby. O Ruby é altamente contraindicado para fototipo 5 e 6. Por quê? Porque o Ruby ele é mais curto do que o Alexandrite. O Ruby tem 690 nanômetros. Ele é muito superficial. Se eu fizer o Ruby num fototipo alto, eu vou queimar. Eu vou queimar esse paciente. Daí o que eu faço? Eu desativo. Nesse equipamento tem como desativar o Ruby, você trabalha em 3D só no fototipo alto. Mas tem um outro equipamento do mercado que também é 4D, só que o quarto comprimento de onda não é Ruby. Ele é mais longo que o ND-IAG. Daí esse você pode trabalhar. Mas esse especificamente que eu acho que é o que você está perguntando, é a Ele Paulino. Não sei se é Ellen ou se é Helena o teu nome, ou se não é nenhum nem outro. Mas se é o equipamento que eu estou pensando, ele tem o Ruby e aí você pode desativar o Ruby e trabalhar no 3D. Quando que a gente sabe o protocolo que a gente vai trabalhar? Se eu tenho um equipamento só diodo, se eu tenho um equipamento triple wave, se eu tenho um equipamento... É Helena, eu vou te chamar de Helena então. Se eu tenho um equipamento 4D. Se eu tenho todos os comprimentos, eu vou utilizar um parâmetro preconizado aí que a gente sabe qual é. Se eu tenho um equipamento que é só Alexandrite, é um pouquinho diferente a programação, tá? Mas se a gente tem uma programação que leva em consideração
a duração de pulso, a fluência e a frequência, eu vou considerar o mesmo protocolo, seja ele só diodo, seja ele triple wave, seja ele 4D, independente eu vou utilizar o mesmo protocolo. Quando é que eu vou utilizar um protocolo diferente? Se eu utilizar só a luz pulsada, por exemplo, a luz pulsada, embora sejam os mesmos parâmetros, a programação é diferente. Ou se eu tiver um alexandrite. O alexandrite ele também te dá uma programação um pouquinho diferenciada. Mas se não, você vai usar a mesma programação, seja ele diodo, seja triple wave, seja 4D, você vai conseguir o mesmo resultado, a mesma configuração para o teu equipamento. A dificuldade está quando o teu equipamento é bloqueado na programação. E aí você não consegue fazer a programação personalizada totalmente, né? Você vai ter que adaptar algumas coisas para o teu equipamento. Então, quando a gente sabe que o comprimento de onda chega lá na profundidade que a gente precisa, ou seja, atingindo o bulbo do pelo, eu consigo o resultado. Porque esse comprimento de onda, junto com o coeficiente de absorção, vai me gerar uma energia térmica. E essa energia térmica, chegando a 60 graus, eu consigo ter um resultado efetivo com a depilação a laser. A Beatriz perguntou se o aparelho dela ali é bloqueado. O que é ser bloqueado? Vamos lá. O que você vai olhar no teu equipamento? Eu não faço análise de equipamentos aqui porque não é o foco, né? Lá no curso eu ensino a adaptar a programação para o equipamento que é bloqueado. Mas vamos lá, o que é bloqueado o equipamento? Quando você compra ou quando você aluga um equipamento, ele chega para você, o que você tem que olhar no teu equipamento para você trabalhar com ele? Você vai primeiro descobrir qual é o comprimento de onda que ele tem, se é só diodo, se é triple wave, se é 4D, enfim, qual é o comprimento de onda que ele trabalha, para você saber qual é a profundidade que ele vai trabalhar. Ok, descobrimos isso. Você vai perceber na tela do teu equipamento que ele vai te dar um protocolo pré-programado, ou pronto, né, alguma coisa assim, ou programações livres, ou profissional, ou personalizado, customizado, sempre tem um nome assim, tá? Você vai ver nessa outra tela se ela existe. Se existe esse customizado, se existe esse liberado, esse programações livres, esse personalizado profissional, tá? Você vai olhar isso aqui. Não tem essa tela aqui? Ok, volta para a primeira do pré-programado, lá da tela normal. Você vai olhar se na tela aparece para você a duração de pulso, a frequência e a densidade de energia ou fluência. Como que eu sei o que é cada coisa dessas, tá? A frequência vai estar marcada sempre em Hertz, Hz. A duração de pulso vai estar em milissegundos, ms. E a densidade de energia ou a fluência vai estar em joules por centímetro quadrado. O que é o comum de aparecer? Tudo isso na tela tem que mostrar para você poder mexer os parâmetros. Gabi, não aparece. Qual é a outra possibilidade? Abriu a tela para você, ao invés de ter a duração de pulso em milissegundos, né, ms, vai ter os fototipos para você colocar. E aí, por trás desse fototipo, existe uma programação da duração de pulso, que pode te mostrar na tela ou não. O ideal é que te mostre, porque você como profissional, eu sempre ia preconizar, né, olhar e saber qual é a programação que o meu equipamento está me dando. Só que nem sempre isso vai acontecer, nem sempre, tá? Tem equipamento que não mostra a duração de pulso na tela. Fora isso, o que é que você tem que olhar? Se quando você sobe a fluência em joules por centímetro quadrado, a duração de pulso se mantém a mesma. Ela não pode subir junto com a fluência. Subir a fluência tem que se manter aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Coloquei um protocolo lá, 100 milissegundos, 20 joules por centímetro quadrado. Ok. Quero subir a fluência. Vou subir lá para 25. Eu tenho que subir a fluência para 25 e a duração de pulso tem que se manter em 100. Ela não pode subir para 102, para 104, para 105. Ela tem que se manter em 100.
porque foi a duração de pulso que eu coloquei. Quando que a gente considera o equipamento bloqueado ou que não deixa a gente fazer a personalização? Quando não te mostra os parâmetros e você não sabe como a máquina está trabalhando, ou quando ela te mostra e te dá a sensação de que você está, sim, fazendo a programação correta, mas quando você sobe a fluência, ele sobe também a duração de pulso. E aí ele equilibra os parâmetros. E aí não te gera mais energia, ele não te gera mais calor, mais densidade. E aí você não consegue ter mais resultado. Por que que eu falo para vocês que o personalizar o protocolo é mais eficiente do que usar o protocolo pronto do equipamento? Porque quando eu subo a fluência e mantenho a minha duração de pulso, eu gero mais energia. E com mais energia, mais próxima do resultado eu tô. Se eu me mantenho sempre nesse equilíbrio, subindo a fluência, subindo a duração de pulso, eu não gero mais nada. Eu mantenho o tratamento inteiro igual. E aí eu não consigo ir ao limite do meu paciente para gerar mais resultado em menos sessões. Por que que vocês ficam fazendo 10, 12 sessões e o paciente está lá ainda com pelo? Porque você fez 10, 12 sessões iguais. Por mais que você suba a fluência, está subindo também a duração de pulso. E aí hoje, final de 2023, tem pessoas trabalhando há 10 anos com depilação dessa forma. Talvez tenha um bom resultado? Talvez tenha. Mas saiba que você poderia estar com resultados muito melhores se você trabalhasse de forma personalizada. Eu tô falando em entregar resultado com menos sessões, para não precisar das 10. Tem paciente que vai precisar? Tem. Mas se você trabalhar personalizado, você consegue mais resultado em menos sessões, porque você vai no limite do teu paciente. Comparando um equipamento de diodo e outro de 3 ondas, a efetividade muda? Não, eu falei agora há pouco, né? Cientificamente, os estudos comparativos entre um e outro apresentaram assim, diferenças insignificantes em questão de resultado. Por quê? Porque um equipamento que tem 3 comprimentos de onda, ele também apresenta o diodo. Ele não vai trabalhar mais forte, ele vai trabalhar em profundidades diferentes. Aonde que eu vejo que talvez um comprimento de onda diferente te beneficia como profissional? Se você vai trabalhar, por exemplo, num pelo do buço, que é um pelo mais ancorado superficialmente. Se você tem um alexandrite junto, talvez você tenha um resultado um pouco maior se você utilizar um protocolo adequado, porque o pelo é ancorado mais superficialmente e vai dar de cheio ali com o alexandrite. Agora, se você vai trabalhar numa virilha, por exemplo, o diodo por diodo com alexandrite ND-YAG vai dar a mesma coisa. No maxila, a mesma coisa. Num fototipo mais alto, você vai ter o ND-YAG, mas junto com o ND-YAG vai ter o diodo e o alexandrite. Você vai ter que adaptar a programação da mesma forma. Então, o resultado ele está muito mais ligado ao protocolo personalizado que você utiliza do que propriamente dito ao comprimento de onda. É importante você entender aonde a onda do teu equipamento está chegando. Mas é importante você saber que não importa só chegar, tem que chegar com qualidade, tem que chegar com energia, tem que chegar com resultado. A Ingrid já respondeu ali a Beatriz sobre o equipamento. Ele não é bloqueado, mas ele tem um limite baixo. Sabe o que acontece com o equipamento, Beatriz? Ele tem lá o modo profissional, né? O modo... não é profissional, eu acho. É manual, alguma coisa assim. Acho que é manual nesse equipamento. Cada equipamento tem um nome diferente, eu não consigo lembrar de todos. Mas eu acho que é manual. O que acontece? Nesse modo manual personalizado, ele te mostra todos os parâmetros na tela. No pré-programado, não. No pré-programado, ele não te mostra qual é a duração de pulso. No manual, ele te mostra. Só que digamos que você coloque para você lá, sei lá, 30 milissegundos. Ele vai limitar para você a fluência em 8. Ele não deixa você subir mais que 8. Chegou em 8 joules por centímetro quadrado, ele não deixa você subir. Ele mantém em 8. E aí você tem que automaticamente subir a duração de pulso para ter mais fluência. Ou seja, não adianta nada. Então precisa ter mais fluência. Com 8 de fluência é muito difícil você ter um bom resultado. Para você ter um comparativo, eu trabalho em fluências de 40, 30.
25. Como é que você vai dar um resultado com 8 joules de fluência? É muito difícil. Então, é uma limitação muito grande. Então, ele não é bloqueado, ele te dá a opção manual, mas ele também não é liberado, ele não te deixa trabalhar da forma como você quiser. Mas depois você troca figurinhas ali com a Ingrid e daí vocês veem. Na região interna de coxa, como você faz com milissegundos? Aumento, pois. Gente, os milissegundos, que é a duração de pulso, a gente não mexe. Você só vai mudar a duração de pulso quando a paciente mudar o tom de pele, quando ela mudar o fototipo. Entendam que o fototipo vai delimitar para vocês a duração de pulso. Vocês só vão colocar a duração de pulso de acordo com o fototipo da paciente. A fluência é que vocês vão subir ou baixar de acordo com a sensibilidade da paciente. Então, se você está fazendo uma coxa, a não ser que a coloração do interno da coxa da paciente seja diferente, você não vai mexer na duração de pulso, você vai mexer na fluência. Doutora Sara, se der mais disparos no mesmo local com 8 joules, por exemplo, 3, 4, 24 no final. Então, existe uma adaptação dessa maneira. Só que vamos fazer um raciocínio clínico. A temperatura, ela é um fator volátil, né? A partir do momento que você gera uma temperatura, ela não fica fixa. Ela gerou, ela já está dissipando. Então, eu dei 8 joules. Vamos imaginar que, para ficar mais fácil assim, né? Vamos dizer que 8 joules me gere 8 graus. Não sei se é essa conta que se faz, tá? Não tem como mensurar qual é a temperatura de acordo com os joules, né? Mas, digamos que cada 8 joules me gere 8 graus. Aí eu vou somar de 8 em 8, eu vou ter 8, né? Até chegar a 24, por exemplo, com 3 disparos. Só que no primeiro 8, eu dei um disparo, 8. Até eu dar o outro disparo, eu já perdi temperatura aqui. Então, talvez não seja mais 8, talvez já tenha baixado para 6. Aí eu dou outro, eu acho que vai ser 16. Mas eu já perdi do primeiro. Então, teoricamente, essa soma não vai fechar 24 no final. E qual é o risco de você ficar dando vários disparos no mesmo ponto? Aumentar o risco de queimadura, por exemplo, né? Porque a pele, ela suporta até um certo ponto a fluência que você gera. Não é uma varredura que você vai passando e dissipando. Você está no mesmo ponto gerando um disparo atrás do outro. E esse coeficiente de absorção vai aumentando, ele vai absorvendo mais. Então, dependendo de como está a pele da paciente, você corre um risco de gerar queimadura. O raciocínio clínico, Sara, está correto. Na soma, né, para você gerar mais energia. É uma dificuldade nossa como profissionais. Eu acho que não deveria ser assim. Acho que os equipamentos deveriam ser todos liberados. Já que tem o modo profissional, já que tem o modo liberado, o modo customizado, então deixassem a gente trabalhar da forma como a gente acha que deveria. Podia ter o pré-programado para os profissionais que não têm tanto manejo? Ok. Para quem é mais acomodado, para quem tem preguiça, vamos chamar assim? Ok, podia ter. Mas também podia ter para nós, que queremos fazer revolução no mundo da depilação a laser. Porque a gente poderia trabalhar de forma mais personalizada, com mais resultado, com menos sessões. Então, tem essa dificuldade de cada equipamento. Então, só podemos aumentar a fluência e não mexer na largura de pulso? A gente pode mexer, só que tem que mexer com objetivo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Quando que eu vou mudar a duração de pulso da sessão da minha paciente? Minha paciente, vamos imaginar que eu sou a paciente, eu sou o fototipo 3. Só que eu vim fazer a axila com você, Helena, e eu tenho a axila bem escurecida, porque eu usei Gillette muitos anos. Então, não dá para considerar a minha axila um fototipo 3, porque ela tá de uma coloração que não é o meu fototipo normal. Então, eu vou considerar a minha axila um fototipo 4. Vou colocar lá a duração de pulso, que eu considero adequada para um fototipo 4, vou subir a fluência de acordo com a sensibilidade, ok. Fiz 2 sessões. Nessas 2 sessões, diminuiu razoavelmente a quantidade de pelos. A lâmina que eu passava todos os dias, eu passei a usar a cada 20 dias. Junto a isso, eu passei a esfoliar 2 vezes por semana a minha axila, hidratar todos os dias antes de passar o desodorante, e troquei também o meu desodorante por um desodorante mais hidratante do que alcoólico. Ok.
Isso melhorou a qualidade da minha pele, deixou a pele mais hidratada e também clareou um pouco a axila, porque eu não tenho mais o atrito da lâmina. Então ela voltou a ser um fototipo 3. Nesse caso, eu troco a duração de pulso, que antes eu utilizava para um fototipo 4, para um fototipo 3. Aí eu tô mudando a duração de pulso. Fora isso, eu não vou mudar a duração de pulso, a não ser que a paciente mude a coloração da pele. Aí eu vou elevar ou diminuir a fluência de acordo com a sensibilidade da paciente. Então, o protocolo em si vai ser o mesmo se você tiver um equipamento triple wave, se for 4D, se for só diodo, ele vai ser o mesmo. Mas a profundidade atingida vai ser diferente. Porque eu vou atingir estruturas diferentes do meu pelo. Se eu tenho só uma alexandrite e eu atinjo só a bulge do meu pelo, o que eu tenho de resultado? Eu vou ter um pelo mais fino, um pelo que cresce mais demorado, então ele vai dar uma impressão de um super resultado, mas eu vou ter manutenções mais recorrentes, que é isso que a gente tem descrito em literatura com o alexandrite. Ele funciona, ele é comprovadamente, cientificamente comprovado que funciona, só que a gente tem manutenções muito mais recorrentes do que uma depilação feita com laser de diodo. Porque o diodo atinge uma estrutura mais profunda do bulbo do pelo e não só a bulge. Vocês entendem o que é a bulge? Para quem não é minha aluna, para quem é minha aluna já sabe, mas para quem não é, a bulge é uma estrutura que faz mitose e meiose no pelo. E ele é uma segunda estrutura que faz a formação da haste. Se eu atinjo só a bulge, dá a impressão que o pelo morreu. Só que daí eu faço um intervalo maior, esse pelo aparece. E aí é o que a gente chama às vezes de rebote. Essa duração de pulso seria quanto nesse fototipo? Mas aí vocês querem tudo também, né? Aí vocês têm que fazer meu curso, gente, para fazer o raciocínio clínico, para entender o protocolo, para aprender a personalizar. Por isso que é importante conhecer a base da depilação a laser, porque aí você monta os seus protocolos, é personalizado. Eu seria até hipócrita de dizer para vocês assim, não sigam o protocolo pronto do equipamento, sigam o meu protocolo e tá aqui a minha receita. Eu seria até hipócrita, isso não existe, gente. Não existe uma coisa ideal para cada fototipo, uma coisa ideal para cada paciente. É você fazer o raciocínio clínico diante da condição da pele, a qualidade da pele, o histórico clínico do paciente. Não é só a coloração do fototipo do paciente, é a exposição que ele tem à luz, como ele reage à exposição à luz. Então é todo um processo de entendimento para você montar o teu protocolo. Quando a cliente toma remédio fotossensibilizante, o que fazer? Dá um abraço na paciente e manda ela para casa. Porque não tem o que fazer, gente. Medicamento fotossensibilizante dá hiperpigmentação pós-inflamatória. Mancha a pele. Mancha mesmo. Faz mancha escura, difícil de tratar. Às vezes acontecem essas manchas só do paciente sair no sol. Paciente que toma medicamento fotossensibilizante não pode pegar sol de jeito nenhum, porque mancha a pele. E aí você vai fazer o laser nesse paciente e você vai introduzir a luz na pele do paciente. Você tem uma enorme chance de ter uma intercorrência de hiperpigmentação. Então não é interessante fazer o laser, mesmo com intervalo. A não ser assim, o paciente tomou uma semana o medicamento. Não é um medicamento contínuo, não é um tratamento crônico do paciente. Foi uma situação pontual que o paciente tomou lá por uma semana o medicamento fotossensível. Ok. Terminou o tratamento do medicamento, parou de tomar, dá um intervalo de uma semana, 15 dias, pode fazer o laser. Se é um paciente que faz uso contínuo de medicação fotossensibilizante, não dá para fazer. Se o paciente tomou por 10 anos o medicamento, vocês acham que em uma semana vai sair todo esse medicamento do sistema do paciente? Não vai. Vai manchar a pele. E observem, pacientes que têm doenças reumáticas, pacientes que têm doenças imunossupressoras, doenças autoimunes,
que tomam medicação fotossensibilizante por muito tempo, reparem a pele desses pacientes. Ela é manchada. Desenvolve melanose solar, desenvolve sarda, desenvolve melasma, tudo por conta da medicação. Então daí vocês vêm me dizer que a medicação não é importante para depilação a laser, que não faz diferença, mas faz. Porque entre a pessoa ter uma pele manchada por conta de uma negligência dela de ir ao sol, é ok. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Só que se você põe a tua mãozinha ali e faz o laser numa pessoa assim, a culpa vai ser tua como profissional. Não vai ser do paciente que está se negligenciando, é tua. Porque quando você vai fazer o procedimento, você como profissional tem obrigação de saber o que é que o equipamento está fazendo na pele do paciente. Por isso que é inadmissível hoje as pessoas que trabalham com depilação a laser, inclusive todos que estão por aqui, não saberem o que é coeficiente de absorção, não saberem classificar os fototipos do paciente, pularem a avaliação. É uma questão de empatia. Se você fosse o paciente, façam esse exercício com vocês mesmas. Se você fosse a paciente hoje, você ficaria 100% satisfeita com o atendimento que você presta para as suas pacientes? Com o conhecimento que você tem? Ou você tá lá só apertando botões e torcendo para dar resultado para não acontecer nada? Você tem total manejo do atendimento que você dá para as suas pacientes? Ou você ainda conta com a sorte? Você faz uma oraçãozinha antes de atender? Porque não dá mais, gente, para ser assim. Por um bom tempo, onde a gente tinha pouquíssimos profissionais no mercado, até dava para enganar. Mas hoje é onde a gente tem uma formação imensa de profissionais. Muita gente atuando sem formação nenhuma. Muita gente comprando, alugando equipamento porque nunca foi tão fácil. Não dá mais para trabalhar de qualquer jeito. Senão vocês vão ser igual a todos eles. Vocês vão ser só mais um no mercado. Vocês não vão se destacar, não vão ter resultados melhores. Imaginem que todo mundo trabalha com o mesmo equipamento. Todo mundo, a partir de amanhã, só existe um equipamento no mundo. Todo mundo vai trabalhar com o mesmo. Se todo mundo trabalhar com o protocolo pronto, quem é que vai se destacar? Quem é que vai ter o melhor resultado? Se todo mundo vai trabalhar com o mesmo equipamento, com o mesmo protocolo pronto do equipamento, vai ser todo mundo igual, então. Vamos cobrar todo mundo o mesmo valor, ninguém vai ganhar mais que ninguém, ninguém vai faturar mais que ninguém. Compreendem o que é o processo de capacitação do profissional? Talvez essas palavras sejam duras para vocês agora, porque talvez você esteja se dando conta agora que você é uma aplicadora, que você não é realmente uma autoridade em depilação. Mas ainda dá tempo de mudar isso, ainda dá tempo de você ser melhor, de você entregar resultados melhores. Eu me fiz essa pergunta 6 anos atrás, quando eu queimei a minha paciente, e disse para mim mesma, honestamente, que eu não tinha conhecimento suficiente para gerar um resultado que eu gostaria de ter se eu fosse a paciente. E essa foi a grande virada de chave para mim na depilação a laser. Foi o que me fez ser uma profissional melhor. Então, eu precisei descobrir isso sozinha. Ninguém falou para mim que eu precisava ser melhor. Que eu tinha que admitir que eu não tinha o conhecimento suficiente para ser uma autoridade. Eu só queria ser referência. Eu queria que todo mundo soubesse quem eu era, mas eu não fazia por onde fazer isso. E nem sabia como. Eu precisei passar noites e noites estudando, precisei gastar muito dinheiro em cursos que não me levaram a lugar nenhum, perdi muito tempo, passei muitas raivas discutindo com outros profissionais, paguei mentorias caríssimas que não me falaram nada. Eu precisei decidir fazer diferente. Vamos ver aqui. Tem medicamento que pode pedir para suspender 3 dias antes da aplicação? Depende do medicamento, tá? Por exemplo, o paciente, sei lá, toma medicação antialérgico para rinite. O paciente consegue ficar de boa 3 dias antes da depilação? Sei lá, né? Dependendo do medicamento não pode, porque é anti-inflamatório. O paciente consegue ficar 3 dias sem? Tem o paciente toma medicação para pressão alta. Como é que você vai pedir para o paciente ficar 3 dias sem tomar a medicação dele? Vai ter um AVC. Então não dá.
tá? Esse negócio de suspender a medicação precisa ter controle médico. Você precisa trabalhar em conjunto com o médico ou pedir autorização para o médico do paciente se é possível de suspender a medicação por alguns dias para fazer o laser, tá? Senão, não dá para fazer o laser. Deixa o paciente com a medicação dele ali. Para quem está pedindo sobre novas turmas, a gente vai abrir uma nova turma de valiosas em janeiro. Então, vocês já não gastem tudo o limite do cartão de vocês no Natal. Vocês guardem um pouquinho pro curso. Essa questão da medicação é bem importante também, porque interfere no coeficiente de absorção, vocês sabiam? Por quê? Porque a medicação que a gente toma, ela chega pelos vasos sanguíneos lá no folículo. E aí, dependendo da medicação, vai absorver mais. Por exemplo, se você tiver um equipamento que tem ND-IAG, que tem um coeficiente de absorção maior para a hemoglobina. E aí, a medicação está passando ali nos vasos sanguíneos também. Então, pode interferir, inclusive, na temperatura. Então, a gente não consegue gerar um resultado efetivo por conta da medicação. É bem importante você entender isso, porque às vezes você vai ter que suspender a depilação a laser. A gente, enquanto profissional de laser, não pode suspender medicação do paciente. Você pode orientar o paciente a conversar com o seu médico e pedir se ele pode ficar 3 dias sem tomar para fazer o laser, né? Se esse for um intervalo que é interessante para a medicação. Mas você não vai, por conta própria, suspender a medicação do paciente, tá? É muito grave você fazer isso, porque a gente não tem autonomia para mexer na medicação do paciente, sobretudo se é um tratamento importante que o paciente faz. Tem paciente que se automedica, né? Eu tenho pacientes que tomam anti-inflamatório como se fosse balinha. Não pode, tá? Mas aí, nesses casos, eu peço para o paciente não tomar ali na semana que ele vai fazer o laser, né? Eu sei que esse paciente toma, por exemplo, relaxante muscular, que é a base de anti-inflamatório, com frequência. Eu já peço para o paciente não tomar naquela semana por conta do laser, já está orientado. Então, é uma questão de você conversar também com os pacientes, tá? A gente precisa ter essa interação na avaliação. Primeira sessão que o paciente veio para falar com vocês, precisa orientar o paciente, ensinar o paciente sobre o procedimento. O que é que ele vai sentir, como ele vai sentir, o que é normal, o que não é normal. Ele sentir antes e depois da sessão, as orientações pós-sessão, ele tem que sair totalmente orientado da tua clínica. Eu coloco lá no curso para as minhas alunas que paciente bem orientado não dá trabalho. E não dá mesmo, porque eles entendem o que pode e o que não pode fazer. Aí as pessoas são adultas, podem escolher fazer ou não, mas estão orientadas sobre se pode ou não pode tomar medicação, se pode ou não pode pegar sol, qual hidratante usar, qual não pode usar, se pode usar ácido, se não pode. O paciente tem que estar orientado, ele não tem por obrigação saber quais as orientações. Você é que tem por obrigação orientá-lo sobre o procedimento. A gente tem que pensar que o procedimento que o paciente está fazendo com você é um serviço. Ele comprou, ele pagou pelo serviço, ele depositou em você a expectativa do resultado dele. Então, ele tem o direito de saber o que está sendo feito no procedimento dele. E se você, como profissional, não souber o que você está fazendo, como é que você vai passar isso para o paciente? Como hoje a gente tem uma era aí digital, os pacientes também têm acesso à informação sobre os equipamentos. Aí vocês ficam fazendo propaganda dos equipamentos de vocês. É porque o meu laser é o melhor do mundo, é o mais premiado, é o que mais dá resultado, porque dá muito mais resultado. O paciente também tem acesso à informação. E aí ele vê lá do teu concorrente que o marketing é o mesmo. Que o do teu concorrente também é o número 1, que também é o melhor, que também dá mais resultado. Como é que você explica isso para o paciente? Porque o paciente vem e pergunta: qual é a diferença do teu equipamento para o outro? Não é o equipamento, a diferença é quem está operando o equipamento. O equipamento pode ser o mesmo, pode ser igual, pode ser o mesmo protocolo pronto. O que faz diferença é a maneira como você vai atuar, de como você sabe fazer a depilação a laser. Imaginem que a depilação a laser é um carro,
O equipamento da depilação é um carro. Vocês concordam que existem muitos carros no mercado? Existem muitos carros na indústria automobilística. Muitos mesmo. De vários valores. Você consegue comprar um carro mais popular, um carro mais, né, elitizado. Existem vários carros. E existem também carros que são automáticos. Concordam? Tem carro manual e tem carro automático. A depilação a laser hoje, o equipamento, a maioria deles é um carro automático. Já vem com o protocolo pronto. Só que, se você for na concessionária, você compra o teu carro, ele é automático, se você não tiver carteira de motorista, você não pode dirigir. Você não pode. Mesmo que ele seja automático. Com o laser é a mesma coisa. Não importa se ele é automático, se ele te dá o pré-programado, se ele te dá o programa pronto. Você tem por obrigação saber dirigir o teu carro. Inclusive é o preço de um carro e vocês vão lá e compram sem fazer test drive. Vocês vão lá e compram um equipamento sem saber se ele é bloqueado, se ele entrega mesmo aquilo que ele promete, quais são os resultados que ele entrega. Vocês vão lá e compram um equipamento no valor de um carro sem testar antes. Mesmo que seja um carro automático, você precisa ter a carteira de motorista. Por isso que eu falo para vocês que tem que capacitar. Tem que saber sobre depilação a laser, tem que entender o que você está falando. Falar um monte de palavras bonitas, você engana só o paciente. Eventualmente você vai pegar um paciente mais esperto. E aí você vai passar uma determinada vergonha. Não adianta você enrolar o paciente, você até enrola um ou outro. Mas com o tempo, a máscara cai e todo mundo vai ver que você não é um profissional completo. Eu vejo todos os dias coisas que aparecem aqui pra mim no Instagram e coisas que vocês me mandam, porque vocês adoram o fuzuê, né? De profissionais falando nada com nada na internet. Falando muitas coisas que não são verdades. Coisas assim, não é nem que não são verdades, coisas que são absurdas. Só porque estão usando palavras bonitas e palavras difíceis e acham que estão abalando. No final das contas mesmo, o que conta mesmo é o resultado que você entrega. Seja com comprimento de onda de diodo, seja ND-YAG, seja Triple Wave, seja 4D, seja Alexandrite, seja Ruby. No final das contas, o que realmente importa é o resultado que você entrega. A modificação, a transformação na vida do paciente que você gerou. É isso no final das contas. Porque quando você não gera resultado, ou quando você tem uma intercorrência, você não tem a quem culpar. Você não pode dizer que a culpa é do equipamento, você não pode dizer que a culpa foi de quem te vendeu, você não pode dizer que a culpa foi de quem te deu o treinamento. A culpa é tua como profissional. No final das contas, é você tete a tete com o paciente. Você é que vai ter que olhar nos olhos do teu paciente e dizer, eu fiz errado. Lógico que você nunca vai fazer isso, porque talvez você nem saiba onde você está errando. Mas você precisa compreender que quando você tem uma intercorrência, a responsabilidade é tua. Quando você não gera resultado para o teu paciente, a responsabilidade é tua como profissional. Ah, mas o paciente tem uma disfunção hormonal. A responsabilidade é tua de identificar que o paciente tinha uma alteração hormonal. Como é que você esperou 10 sessões para descobrir isso? Por que é que você não avaliou antes? O que é que você pulou? Qual foi a etapa que você pulou? Aonde que você se perdeu aí no teu GPS, no teu Waze, que você não chegou no resultado? O que é que você não compreendeu na depilação a laser que não fez você ter um resultado efetivo? Então, isso é um propósito que você tem que ter como profissional de depilação a laser. Eu não gostaria mais que vocês fossem aplicadores, porque o aplicador, existe um mar de aplicadores de depilação a laser no Brasil. E é um mar mesmo, assim, muita gente mesmo. Eu gostaria que vocês estivessem surfando nesse mar, que vocês estivessem passando de lancha, fazendo uma festa, que vocês estivessem nadando de braçada longa. Mas para isso vocês precisam compreender o processo da depilação a laser. Se vocês continuarem pulando as etapas do conhecimento da depilação, lá no final vai fazer falta essa base. Porque você não
preencheu o caminho, você pulou uma etapa. Se você for construir um prédio, você precisa ter uma base forte, pilares fortes. Você até consegue erguer o prédio com pilares fraquinhos, mas eventualmente vai ruir. E aí, quando cair tudo abaixo, é muito mais difícil de reconstruir do que se você tivesse construído com pilares fortes. Então, precisa rever esses conceitos que são básicos na depilação. Quais são os conceitos básicos? Anatomia, fisiologia, conhecimento do aplicador, conhecimento do equipamento, conhecimento do comprimento de onda, até onde o teu equipamento vai, qual é a potência que ele entrega, quanto de fluência ele chega, quais são os resultados que você consegue alcançar com esse equipamento, qual é o paciente gold, que eu chamo, né? O paciente melhor para você trabalhar com o laser que você tem. Qual é a realidade onde você trabalha com o laser? Isso tudo você precisa rever para construir uma base forte de conhecimento para ser uma autoridade na depilação. Se você quiser ser só mais um aplicador, quiser continuar trabalhando com o modo programado do equipamento e só passando lá aplicando laser no paciente e tá bom assim para você, tá ótimo também. Continuamos sendo amigos, mas eventualmente você vai estar se afogando nesse mar e a gente vai estar passando surfando. Eu gostaria que você estivesse surfando junto comigo do que se afogando no mar no meio de outros tantos aplicadores. Então, só consegue chegar lá no sucesso, na autoridade, quem sobrevive ao processo. E não é difícil esse processo. Quem é minha aluna sabe que parece que é muito conteúdo, mas com um pouquinho de dedicação é muito rápido para você pegar essa base e surfar com Medina nessa onda nova aí da depilação a laser. Tem como vocês terem resultados mais satisfatórios do que vocês têm hoje. E por que eu falo isso com conhecimento de causa? Porque eu consigo fazer isso com os meus pacientes. Eu faço isso com os meus pacientes. Eu entrego mais resultado. Eu consigo dar alta antes para os meus pacientes. Eu tenho um altíssimo índice de satisfação dos meus pacientes. E eu quero que vocês também tenham. E que vocês não precisem sofrer como eu sofri para chegar nesse nível de autoridade. Porque é conhecimento. Não é autoridade porque, sou autoridade. É o conhecimento que faz com que vocês montem protocolos mais refinados, que vocês consigam adequar os protocolos para cada paciente, para que cada paciente tenha uma individualidade, para que você consiga fidelizar os seus pacientes, os pacientes não tenham tanta evasão, não faltem mais as sessões e você consiga faturar mais. Que cada paciente cause uma rede de indicações aonde você for, você vai ser reconhecido pelo teu trabalho. É isso que a autoridade traz para você, o reconhecimento profissional e, consequentemente, mais faturamento, mais pacientes, uma agenda cheia com mais resultados. É isso que eu quero que vocês tenham com a depilação a laser, porque, de fato, a depilação a laser fez isso por mim. E eu quero que faça por vocês também. Então, para vocês que ficaram até agora aqui, né, com todo esse conteúdo, hoje foi um pouquinho mais denso o conteúdo, né? Falei de uma parte mais pontual, assim, da depilação, mas que também é muito importante, né? Uma boa noite para vocês, um bom descanso e eu vejo vocês no próximo Clube da Valiosa.